Olá, queridos amigos, irmãos. Mais uma vez nos encontramos aqui com o nosso estudo em torno da doutrina espírita, hoje com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Capítulo 5, item 22, se fosse um homem de bem, teria morrido. E vamos ver aqui o que nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo, no item 22 do capítulo 5. Dizeis frequentemente ao falar de um malvado que escapa de um perigo. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, ao dizer isso, estais com a verdade, porque efetivamente Deus concede muitas vezes a um espírito ainda jovem, nascendo do progresso, uma prova mais longa que a um bom, que receberá em recompensa ao seu mérito, a favor de uma prova tão curta quanto possível. Assim, pois, quando empregais este axioma, não duvideis que estais cometendo uma blasfêmia. Se um homem de bem, vizinho de um malvado, morre, apressai-vos dizer, seria bem melhor se tivesse morrido aquele. Cometeis então um grande erro, porque aquele que parte terminou a sua tarefa, e o que ficou nem a tenha começado. Por que então quereis que o mal não tenha tempo de acabá-la, e que o outro continue preso à gleba terrena? Que direis de um prisioneiro que, tendo concluído a sua pena, continuasse na prisão, enquanto se desse a liberdade a outro que não tinha o direito? Ficai sabendo, pois, que a verdadeira liberdade está no despreendimento dos laços corporais, e que enquanto estais na terra, estais em cativeiro. Então, muitas vezes, fazendo esse tipo de comentário, nós cometemos uma blasfêmia contra as leis de Deus. Porque muitas vezes nós queremos apressar a morte, a desencarnação de uma pessoa que não está no caminho de Deus, que está no caminho equivocado, que está no erro, que é uma pessoa malvada. E quando uma pessoa boa desencarna, pega aqui como exemplo um vizinho bom e um vizinho mau, logo nos apressamos em dizer por que aquele mal não foi e o bom permanecesse entre nós. Então, muitas vezes isso mostra, quando nós pensamos assim, imaturidade do nosso entendimento das leis de Deus, porque aquele que foi cumpriu com a sua tarefa, e que o outro, que nós não queremos aqui entre nós, que queremos apressar a sua desencarnação, nem tenha começado a sua tarefa. E nós queremos apressar a desencarnação daquele que está no mal. Ele ainda nem começou a sua tarefa, ele pode ter a oportunidade de conhecer o Evangelho, de se esclarecer, de se tornar uma pessoa esclarecida. Ele pode, através de suas atitudes, colher aquilo que plantou. Ele pode, através do sofrimento que ele mesmo vai criar com as suas atitudes negativas, mudar o seu jeito de ser. Paulo de Tarso não mudou a sua atitude à estrada de Damasco? Já pensou se o Cristo desejasse a morte de Paulo? Por que Estevão, um homem tão bom, o primeiro mártir do cristianismo, pensou se o Cristo pensasse assim? Ele estaria em contradição com as leis de Deus. Por que Estevão não permaneceu entre nós? E Paulo, que colaborou para a sua morte, não tivesse morrido? O Cristo entendeu perfeitamente, compreende as leis de Deus e sabe, porque é um espírito evoluído, é apresentado em O Livro dos Espíritos, na questão 625, como guia e modelo para toda a humanidade. Ele entendeu perfeitamente que Estevão concluiu a sua tarefa, cumpriu com a sua missão, enquanto Paulo nem havia começado a sua trajetória evolutiva. E na estrada de Damasco ele converteu-se de perseguidor para cristão.
E nós temos aqui um exemplo de que uma pessoa má pode mudar na sua trajetória evolutiva. Então, se a gente apressar a desencarnação da pessoa que está no erro, a gente não estará dando à pessoa que está no erro a oportunidade de se converter, de se transformar. Nós estaremos pagando o mal com o mal. O Evangelho não quer isso. O Evangelho quer que nós paguemos o mal com o bem. Então, Jesus, a estrada de Damasco, se faz luz intensa para Saulo, que de perseguidor passou a ser seguidor dos cristãos. E Jesus disse assim: Paulo é o meu vaso escolhido, a quem eu escolhi para levar a minha missão, a minha mensagem, a minha lição a muitas e muitas pessoas. E as viagens missionárias de Paulo, em divulgação do Evangelho, rompendo os limites, viajando em pregações, fez com que a mensagem do Cristo viesse até nós, graças ao apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. Vejamos que o Cristo não teve a visão de exterminar a vida de Paulo, porque ele colaborou com a morte de Estevão. O Cristo se fez luz à estrada de Damasco para que ele se arrependesse, se modificasse dali para frente. Então, quando nós desejamos a morte daquele que está no erro, nós estamos cometendo uma blasfêmia contra as leis de Deus. Que nós queremos apressar a morte daquele que está em erro. E muitas vezes nós agimos com tanto egoísmo, porque aquele que foi, que era bom, ele concluiu a sua tarefa, ele se libertou da prisão, do cativeiro, do cárcere, se desvencilhou da matéria e retornou para a vida espiritual, porque todos nós temos um prazo de validade, e na vida espiritual ele vai continuar auxiliando os que estão aqui na Terra no progresso, na senda da evolução planetária. Os espíritos continuam nos auxiliando aqui na Terra. Então vejamos bem, quando a gente quer que a pessoa fique aqui, nós estamos agindo com egoísmo. Né? Somos pessoas egoístas quando queremos que uma pessoa fique aqui, sendo que ela já cumpriu a sua missão. E agimos com maldade quando queremos exterminar aquele que está em erro. Não é verdade? Muitas vezes nós falamos assim, criminoso deve ser combatido, deve ser executado. Criminoso bom é morto. Gente, o Cristo pensava assim. Jesus estava ao lado de dois criminosos. Um deles se arrependeu. E Jesus então disse a ele: um dia estarás comigo no paraíso. Ou seja, aquilo era o início de um arrependimento dos seus erros. Ele aceitou Jesus, ele se arrependeu, e Jesus disse a ele que um dia ele estaria com Cristo no paraíso, através daquele início de transformação íntima. Então, mal com o mal nunca dá certo. Nós devemos entender os desígnios de Deus, devemos estudar para compreender isso melhor. Vejamos aqui o Evangelho que nos fala: habituai-vos a censurar o que não podeis compreender, e crede em Deus, que Ele é justo e misericordioso em todas as coisas. Frequentemente, o que vos parece um mal é um bem. Isso é uma realidade, gente, porque às vezes aquela pessoa que está no caminho do mal comete determinada atitude, mostra para a gente que nós não devemos fazer a mesma coisa. Se a gente fizer a mesma coisa, a gente vai se dar mal, a gente vai se prejudicar, a gente vai se complicar na nossa existência. Então aquilo que nos parece um mal, muitas vezes, é um bem para a própria humanidade, vai ajudar a gente no nosso progresso espiritual, mostrando que nós não devemos fazer da mesma forma, que devemos fazer diferente, que devemos vibrar, que devemos orar para que aquela pessoa mude também a sua trajetória. Mas os Espíritos falam assim: mas as vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa os vossos sentidos obtusos. A nossa faculdade de entendimento, de compreensão das leis de Deus são tão limitadas, nossas faculdades são obtusas. E muitas vezes nós nos achamos os tais, porque temos o conhecimento espírita, nos achamos melhor do que aquele que cometeu um equívoco. E ao julgar aquela pessoa que cometeu um equívoco, ao falar mal dela, denigrir aquela pessoa, nós estamos cometendo também um equívoco, um erro. Estamos também agindo
estamos também agindo contra os princípios, contra os ensinamentos do Cristo? Será que Jesus se agrada quando a gente comete uma atitude assim, falando mal do outro, da sua conduta, do seu comportamento, daquilo que ele fez? Onde muitas vezes alguém vem comentar de determinado fulano, olha como fulano é esforçado, vem se dedicando, e logo a gente fala assim, mas você não sabe o que ele fez, você não sabe como ele agia, ele prejudicou determinada pessoa, ele cometeu determinada infração, ele cometeu determinado erro. Ou seja, nós nos apressamos em julgar, em condenar, falar mal daquela pessoa. Isso é errado. Isso também é cometer um crime perante as leis de Deus. E muitas vezes nós achamos que estamos fazendo a coisa certa e estamos no caminho do céu indo para o inferno, como certa vez disse Divaldo Franco. Tem muita gente no caminho do céu indo para o inferno. Ou seja, tem muita gente que tem de tudo para se tornar uma pessoa melhor, está no espiritismo, está na doutrina, está no trabalho do bem, mas devido às suas atitudes, devido aos seus comportamentos, à sua maledicência, à sua inveja, à sua falsidade, à sua hipocrisia, está indo para o caminho errado, para o caminho do inferno, do sofrimento na vida espiritual, acreditando que está indo para o caminho do céu, acreditando que está fazendo a coisa certa, como Saulo, ele achava que estava fazendo a coisa certa, estava defendendo a lei, ele achava, mas ele estava no caminho equivocado, até que Jesus apareceu para ele, a estrada de Damasco, e fez com que ele enxergasse as coisas certas, ele se transformou, ele se modificou. Então vejamos bem, o nosso entendimento é muito obtuso, nós ainda trazemos uma imperfeição imensa dentro da nossa alma. E para encerrarmos o Evangelho, fala assim, esforçai-vos para superar pelo pensamento a vossa estreita esfera. E à medida que vos elevardes, a importância da vida terrena diminuirá aos vossos olhos, porque então ela vos aparecerá como um simples incidente na infinita duração da vossa existência espiritual, a única e verdadeira existência. Então, à medida que nós nos esforçarmos na nossa transformação, na evolução do nosso pensamento, essa existência aqui, ela é passageira, ela é transitória, nós temos um prazo de validade, nós não daremos tanta importância a certas atitudes, a certos comportamentos, nós não ficaremos assim observando tanta vida alheia, nós nos interessaremos pela nossa purificação íntima, nós nos interessaremos pela nossa iluminação espiritual. Como Jesus disse certa vez, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se teus olhos forem maus, todo o teu corpo terá trevas. E de que forma nós estamos enxergando a vida? Estamos enxergando a vida com os olhos da luz ou com os olhos das trevas? Estamos vendo as qualidades ou as imperfeições? Não devemos dizer assim, fulano vem se esforçando, graças a Deus, já não está cometendo mais equívocos, está melhorando, está se transformando, vamos continuar orando para que ele continue firme no caminho do bem. Mas muitas vezes nós clamamos contra aquela pessoa que está despontando, que está querendo se esforçar na trilha do bem, e nós nos apressamos a julgar, a condenar, a difamar, porque não queremos o progresso do outro, nós queremos que a luz esteja somente direcionada para o nosso lado, para o nosso caminhar, e não queremos que o outro também se transforme em luz. Isso é um egoísmo de nossa parte. Isso muitas vezes é uma hipocrisia em nossas atitudes. Então nós devemos nos esforçarmos mesmo para valorizarmos as questões espirituais, porque à medida que avançamos nesse sentido, a gente vai ver que essas situações físicas não é tão importantes assim, faz parte da nossa trajetória. Nós estamos aqui, mas nós não somos do mundo, nós somos espíritos imortais. Vamos retornar para a vida espiritual. As coisas materiais vão ficar aqui, nós temos que valorizar. As coisas espirituais é que vai enriquecer o nosso espírito. É o que Jesus fez sempre. Jesus não ficou difamando o mal de ninguém. Jesus, ele fala assim no Evangelho que o Pai não quer a morte do pecador, mas o seu arrependimento. O Pai não quer a morte do pecador, mas o seu arrependimento. Diante da mulher adúltera, o que Jesus fez? A condenou, blasfemou contra aquela mulher, disse que ela estava errada, que ela iria ganhar o inferno, que ela iria para um lugar ruim. Não! Jesus olhou para aquela mulher, para todo mundo que estava condenando ela, ele também viu a imperfeição de cada um.
E disse assim: aquele que dentre vós não estiver nenhum pecado, atira-lhe a primeira pedra. Ou seja, todos vós estão em pecados, estão atirando a pedra contra essa pobre mulher. Aqueles que não tiver nenhum erro, atire a primeira pedra, se apressai em atirar a primeira pedra. Ninguém teve a ousadia de fazer isso. Porque Jesus conseguiu mostrar que todos nós estamos em equívocos, estamos também cometendo atitudes erradas, que não temos o direito de apontar o dedo. Porque quando nós apontamos o dedo para alguém, olha aqui, 3 dedos voltados para o nosso mundo íntimo e um dedo voltado para a intimidade, para a divindade que está vendo tudo. Então, quando apontamos o dedo, 3 está direcionando as nossas imperfeições. Será que você não faz a mesma coisa? Será que você não comete a mesma atitude quando você aponta o dedo? E olha aqui, Deus está vendo tudo, hein, que você está fazendo, hein? Não tem como varrer para debaixo do tapete as suas imperfeições. Então, é isso que nós devemos ter em mente, né? A valorização desses ensinamentos. Jesus, quando recebe Maria de Madalena na casa de Simão Pedro, como está no livro Boa Nova, nenhum comentário de recriminação Cristo fez. Os discípulos ficaram espantados. Quando ela entrou na casa de Simão Pedro, todos ficaram receosos, espantados, com o que no ar, ela aqui, a prostituta, a mulher de má vida. Vamos observar o que o Senhor vai fazer. O que o Senhor fez? Maria, há muito tempo eu aguardava. O amor cobre a multidão de todos os pecados. Ou seja, gente, ame, valorize a vida, valorize os seus familiares, valorize a oportunidade do trabalho no bem, valorize as atividades da casa espírita, mude o seu comportamento, mude a sua visão obtusa da vida. Viva com alegria, viva com despreendimento das coisas materiais. O amor cobre a multidão de todos os pecados. Essa foi a recomendação de Jesus para Maria de Madalena. Nenhuma recriminação, mas foi um acolhimento de amor. Venha para o meu evangelho. Vivencie o evangelho vos libertará. O amor cobre a multidão dos pecados. Aqui nós finalizamos recordando Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então que Ele, o Mestre, o Senhor de nossas almas, nos abençoe e nos dê sempre a sua inesgotável paz.